Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025 e você confere nesta edição. Treinador Cícero Júnior é apresentado no Uberlândia Esporte Clube para a sequência da temporada. E ainda, confira o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi. E hoje, nossa entrevista sobre os 89 anos do IBGE e a importância da estatística para a população. Isso e muito mais você confere agora. O treinador Cícero Júnior foi apresentado hoje no Uberlândia Esporte Clube para a sequência da temporada. Ele já comanda o Verdão no dia 28 de junho contra o Itabirito no estádio Parque do Sabiá. O novo técnico do Verdão foi apresentado nesta tarde no Ninho do Periquito, com uma passagem em 2020. Também passou pelo Vila Nova, Coimbra, Itabirito e Azures, seu último clube. Estive aqui em 2020 e peguei um período aqui não feliz para todos nós, né? Que foi o início da pandemia, foi aquela loucura aqui, e saí triste, não só pela pandemia, mas por estar deixando Uberlândia, que é uma cidade que eu me adaptei muito, as pessoas, gostei muito das pessoas, gostei muito de trabalhar aqui, e aí responde um pouco do final da sua pergunta, né? Não foi difícil me convencer a vir, né? Haja vista que quando o Fabrício me ligou, né, já que aqui ia precisar, tinha saído o anterior, né, que ia precisar de um treinador, não foi difícil porque era um lugar que eu sempre planejei voltar. Quando perguntado sobre a SAF, que deve ser definida no próximo dia 23, o treinador respondeu que ele, Fábio Mineiro, futuro investidor da Sociedade Anônima do Futebol no time de Uberlândia, já são conhecidos e trabalharam juntos no Atlético, onde inclusive garantiu o acesso do clube à Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. O Fábio Mineiro é um grande amigo que eu tenho, um cara que eu trabalhei por várias vezes e por várias vezes fomos vitoriosos juntos, né? Haja vista que a Atlético teve histórica, terceira, 1, 2, 3, 4 acessos, 3 foram comigo e com o Fábio, então uma parceria que já vem dando certo, né? A gente tem essa confiança, juntamente com a parte aí que eu conheço da associação, do Fabrício, da camisa do Uberlândia, acho que é a combinação perfeita. E a próxima partida, sob o comando de Cícero, já tem data marcada, dia 28 de junho, sábado, contra o Itabirito, pela 10ª rodada da competição. O jogo vai acontecer no estádio Parque do Sabiá. E é isso que eu espero, é isso que eu quero viver, e fazer esse apelo realmente para a torcida aí, que abrace a causa, que abrace a gente, que independente das coisas, independente do que acontecer, que a gente vá junto até o final, que a gente tem grandes coisas para colher aqui. E amanhã é feriado de Corpus Christi. A data é marcada para além da celebração pela confecção dos tradicionais tapetes. Veja só. Instituída no século XIII, a data celebra a Eucaristia, o sacramento cristão que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. As palavras em latim, Corpus Christi, significa corpo de Cristo. A Igreja instituiu essa festa no século XIII, no governo do Papa Urbano IV, com o objetivo de demonstrar ao mundo que Jesus Cristo caminha entre nós, seja pela força do pão e vinho consagrado, corpo e sangue, seja também pela presença em cada um de nós que se faz comungantes. Nós recebemos o corpo de Cristo para sermos no mundo outro Cristo. No Brasil, normalmente o dia é considerado feriado e vem junto com a tradição dos tapetes, cobrindo as ruas, simbolizando a entrada de Jesus em Jerusalém, quando as ruas foram cobertas com mantos e ramos. Os tapetes, parte da tradição em alguns lugares até hoje, são feitos de materiais simples como serragem, sal, pó de café, material descartável, e são uma demonstração de fé e criatividade. O feitio dos tapetes tem a sua origem em Portugal
E o Brasil, como colônia da coroa portuguesa, nós adquirimos então essa cultura, essa tradição de elaborarmos os tapetes. É uma forma estética, mas que também carrega um significado muito bonito. Quem já viu fazer os tapetes observa que, desde as crianças até os idosos, a força da comunidade empenhada para mostrar o amor a Jesus Cristo. E isso, então, é muito forte porque representa o significado do que é ser Eucaristia. Os vários grãos de trigo moídos que formam o pão. Então, as várias pessoas que juntas elas se congregam em um único corpo que é o próprio Cristo. O Corpus Christi é uma das celebrações mais solenes do calendário cristão, marcada pela adoração ao Santíssimo Sacramento e pela renovação da fé. É um momento especial para expressar gratidão, refletir sobre o amor de Cristo e celebrar sua presença viva entre nós. Os tapetes coloridos, as orações, são grandes demonstrações de esperança e amor ao próximo. Neste dia de Corpus Christi, que não seja simplesmente um feriado, mas seja uma oportunidade de nós nos reunirmos enquanto povo de Deus, enquanto comunidade de fé, juntos, manifestando à sociedade que nós estamos aqui reunidos não para ter um mero totem, um objeto, mas é o corpo de Cristo que se faz presente. E nós, ao recebermos a Eucaristia, deixamos ser dissolvidos, assim como o pão dissolve em nossa boca, que nós possamos também ser dissolvidos no amor de Deus e apresentar onde nós estivermos. E um estudo apontou uma crise de saúde mental entre crianças e adolescentes. A vida digital está comprometendo o desenvolvimento esperado. O estudo é da Kids Right Index, Fundação de Direitos de Crianças, sediada na Holanda, feito em 194 países. A pesquisa apontou que há uma verdadeira crise de saúde mental ao redor do mundo entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. 14% deles enfrentam algum problema do tipo. O levantamento revelou que os jovens estão enfrentando distúrbios de desenvolvimento, comportamentais e alimentares, depressão, ansiedade, consumo de álcool e automutilação. O cenário foi considerado crítico e apontou o ambiente digital como uma via de mão dupla, em que há avanços, mas também retrocessos, expondo esse público à violência. Essa pesquisa que vem embora porque ela reforça exatamente os achados que nós temos, no sentido de levar as pessoas a entenderem que o que está acontecendo no silêncio do quarto é muito mais perigoso e importante do que os pais podem pensar. E para concluir, está mais do que na hora de colocar este assunto sobre a mesa. O relatório sugere que os países regulem o ambiente digital como forma de proteger os direitos das crianças. O Brasil é um dos países em que mais se navega na internet no mundo, uma média de 10 horas por dia. E os jovens passam quase 60% do tempo livre conectados. Quando você começa a atender jovens que estão arruinando as suas vidas, porque começaram um dia lá atrás, navegando um pouco demasiadamente e vão perdendo o controle, e esse comportamento vai escalando, ele vai ganhando tração. Chega um determinado momento que nada mais interessa a não ser a vida digital. Então, novamente, está na hora, para que as pessoas de fato entendam que isso é uma urgência, é um problema de saúde pública e que, infelizmente, ainda o poder público ou todas as instâncias que nós temos de interferências e de intervenção ainda caminham em passos muito lentos e tímidos. E as quedas de temperaturas podem elevar o risco de síndromes respiratórias e internações. A vacinação é uma das recomendações dos especialistas. Com a chegada de uma nova frente fria e a queda acentuada nas temperaturas, este médico infectologista alerta para o aumento de casos de síndromes respiratórias. O clima mais frio favorece a circulação de vírus como a influenza, levando a uma alta no número de atendimentos médicos e internações. Os sintomas são muito parecidos, A gente às vezes tem
um quadro de coriza, tosse, espirro, e você percebe que essa pessoa não melhora, o padrão de tosse piora, o padrão de febre piora, né, com o passar dos dias. Então, nesses casos, as pessoas precisam, né, devem procurar uma assistência médica. O número de casos moderados e graves de síndrome respiratória aguda tem aumentado a cada dia. E neste período, a situação fica mais complicada e dificultosa, tanto para os hospitais públicos quanto para os hospitais particulares. É uma época que todos os hospitais, todas as clínicas, UPAs, ficam sobrecarregadas, né? A gente tem, independente de ser SUS, de ser particular, de ser convênio, todos estão trabalhando bastante, todos os hospitais estão cheios, né? E a gente precisa ter esse cuidado para que as coisas não colapsem, né? Diante desse cenário, autoridades reforçam a importância da vacinação contra a influenza e outros vírus, que continua sendo uma das principais formas para evitar quadros graves e reduzir a necessidade de internação. A imunização está disponível gratuitamente nos postos de saúde para toda a população, com foco prioritário nos grupos de risco. A gente precisa ter alguns cuidados nesse sentido, que é se alimentar bem, se hidratar bem, a gente precisa dormir bem, né? Sempre estar em ambiente ventilado, ambiente onde entre sol, né? Para a gente minimizar, já que isso é sazonal, né? Que a gente minimize então a ocorrência dessas patologias. E continuamos hoje nossa série de 4 reportagens sobre a COP30 que acontece no Brasil pela primeira vez. Quase 50 obras estão em andamento em Belém para receber a conferência inédita em novembro. Belém se transformou num verdadeiro canteiro de obras. Só para se ter uma ideia, são quase 50 intervenções pela cidade, quando somadas as obras sobre responsabilidade do governo do Pará e da Prefeitura de Belém. Os projetos são nas áreas de infraestrutura, mobilidade, saneamento e hospedagem. Os investimentos giram em torno de 7 bilhões de reais de diversas fontes, como governo federal, BNDES, Itaipu e iniciativa privada. Isso aqui realmente é um legado, tá? Essa quantidade de investimento que a cidade está tendo, jamais teríamos. Então, todos os serviços que estão sendo executados, eles estão se transformando realmente em legado para a população. Alguns projetos já ficaram prontos, como 4 viadutos. Outros devem atrasar, como obras em canais e redes de esgoto para prevenir enchentes. Certos empreendimentos já estavam previstos antes de Belém ser escolhida como sede da COP30, mas ainda não tinham os recursos. Essas obras já eram programadas, não nessa velocidade e intensidade, mas com o advento da COP, a gente criou-se a oportunidade de você acelerar. Tá? Então, por isso que foi feito todas nesse conjunto, nesse mesmo momento, para a gente entregar até novembro por conta do evento. No passado, aqui funcionava um aeroporto de pequeno porte. Agora será o palco principal da COP30, local onde representantes do mundo inteiro vão fazer as discussões sobre as mudanças climáticas. Depois do evento, será um parque público. Durante a conferência, o Parque da Cidade será dividido em 2 partes. A Zona Verde, a área de participação da sociedade, e a Zona Azul, onde serão as negociações para o documento final da COP30. A primeira é de responsabilidade do governo brasileiro. Já a Zona Azul será a estrutura montada pela Organização das Nações Unidas. A construção será modular e totalmente desmontada após o evento, para dar lugar ao parque, que será um espaço de lazer, esporte e cultura da cidade. Obra que, aos olhos da população, trará benefícios, mas outras já viraram alvo de reclamações pela pouca sustentabilidade e por causa do impacto social. O evento tem os seus benefícios, o investimento é, no geral, um benefício, mas se essas ações não forem planejadas de maneira extremamente participativa, com foco no aspecto social, no benefício da população e nessa distribuição justa e equitativa desses benefícios, essas contradições inevitavelmente surgirão. Uma dessas contradições, segundo o professor, são as obras de canais de drenagem que removeram pessoas de suas casas. A macrodrenagem da bacia hidrográfica do Tucunduba,
Candomblé, o rio, né, que foi tornado canal de drenagem, essa obra está sendo continuada de uma maneira muito impactante, negativamente falando. Ela está sendo feita com muita remoção de populações pobres, então com um flagrante desrespeito ao direito à moradia. Todas as pessoas que têm a necessidade de fazer alguma intervenção, elas são trabalhadas junto com o nosso jurídico, que é o nosso Procuradoria-Geral do Estado, na questão da desapropriação. Então existe uma indenização, que é feita uma avaliação do imóvel da pessoa, seja ele comercial ou seja ele imóvel residencial, e a partir daí é feita uma indenização pelo Estado para que a pessoa possa ter recursos para poder fazer a sua transferência de domicílio de um ponto A para um ponto B, por exemplo. Vamos conferir agora o que abre e fecha em Uberlândia no feriado de amanhã. É a data de celebração de Corpus Christi. Em Uberlândia estarão fechados o Centro Administrativo Municipal, o PROCON, o DEMAI, assim como o Centro Municipal de Cultura e o Museu Municipal. Na sexta-feira, o atendimento volta ao normal. As UAS terão atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergência. Já as unidades básicas de saúde, unidades básicas de saúde da família e ambulatórios das UAS ficam fechados. A coleta seletiva não funciona e a coleta de resíduos sólidos acontece em regime de plantão. O transporte coletivo funciona com os horários de domingo. As informações sobre cada linha estão disponíveis no site uberlandia.mg.gov.br. Para quem busca diversão no feriado, o mercado municipal, os parques da cidade e o zoológico abrem, porém com horários específicos, que também podem ser conferidos no portal da Prefeitura de Uberlândia. As operações dos segmentos de alimentação dos shoppings funcionam, assim como as lojas, que estarão abertas das 2 da tarde às 8 da noite. A Câmara de Dirigentes Lojistas informou que as lojas do centro da cidade e de outros pontos têm a opção de abrir ou não, das 9 da manhã às 6 da tarde, desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas para garantir a segurança de funcionários e clientes. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista sobre os 89 anos do IBGE e a importância da estatística para a população, com Pedro Franklin Cardoso Silva, que é professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFO. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. O Brasil muda o tempo todo e entender essas mudanças é o que faz o IBGE há quase 9 décadas. O Instituto completa 89 anos agora em 2025.
O IBGE está mais presente na vida e no dia a dia das pessoas do que elas imaginam. É ele que ajuda a contar quantas escolas são necessárias em uma cidade, quantos ônibus devem circular na região, por exemplo. E cada número que entra no sistema vira base para direcionar políticas públicas. Nós falamos sobre preços, inflação, nós falamos sobre nível de atividade, da economia, da contabilidade nacional, o produto interno bruto, entre tantas outras, o censo demográfico. Mas nós precisamos também falar sobre questões hoje que são muito importantes para a sociedade brasileira, como, por exemplo, os postos de trabalho que estão vinculados às redes sociais monetizadas. Não é? Jovens que estão já encontrando uma nova ocupação. Né? Nós vamos falar também do processo de envelhecimento do Brasil, que é algo novo, né? Um processo em que a população com mais idade passa a ser mais importante no total da população, reduz a presença de jovens, de crianças, isso tem impacto na educação, tem impacto na saúde. Desde 1936, o IBGE segue uma missão: contar o Brasil de ponta a ponta. Nesses 89 anos, gente do Instituto já cruzou rios, florestas e estradas para coletar dados direto com a população. Em 2022, pela primeira vez, o censo incluiu um retrato detalhado de comunidades tradicionais. Foi assim que o Brasil passou a ter uma base mais precisa sobre os povos indígenas. Também ficou sabendo quem são e onde vivem os quilombolas e a realidade dos ribeirinhos, comunidades que vivem às margens dos rios e que até então quase não apareciam nas estatísticas. Nos centros urbanos, é o IBGE que traça o perfil da população. Quantos somos, como vivemos e como o Brasil segue mudando. Então, são questões que nos desafiam e exigem um repensar sobre a forma de trabalho, porque o IBGE é constituído num período em que a expansão era da indústria, da urbanização, e hoje nós estamos numa outra realidade, uma realidade, inclusive, que coloca para o Brasil uma condição inédita. Então, isso tudo está nos estimulando muito a nos preparar melhor para atender o povo brasileiro, a sociedade. Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista de hoje é sobre os 89 anos do IBGE e a importância da estatística para a população. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Pedro Franklin Cardoso Silva, que é professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFO. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Olá, Matheus. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. A gente que agradece a sua presença para a gente iniciar a nossa entrevista. A gente viu um pouquinho na reportagem do que é o IBGE, né? E quando a gente fala dele, qual que é a importância, né, desse instituto para a estatística aqui no nosso país? Então, o IBGE, ele é o grande produtor de estatísticas e dados do nosso país. Então, para começar, é um trabalho muito bonito, porque o IBGE, ele vai em todos os domicílios do país. Então, é um trabalho muito difícil. Se você imaginar, por exemplo, os censos no nosso país são feitos desde 1872, na época do Império. A gente não tinha automóvel, a gente não tinha avião naquela época. Se ia até as pessoas de cavalo, por exemplo, e tentava-se chegar a todas as pessoas naquela época. Para que a gente faz isso, né? Para tentar tirar uma fotografia do nosso país, porque é essa fotografia que irá nos dizer quem nós somos, quem éramos no passado e para onde estamos indo. E é a partir desses dados que a gente consegue ter um conhecimento da nossa população. Então é por isso que tem essa importância. Perfeito. E na prática, a partir desses números, né, desses dados, como que a gente entende nossa realidade social? Como fazer essa identificação? Perfeito. Excelente pergunta. A partir desses dados, por exemplo, a gente pode responder perguntas simples como, por exemplo, quantos somos? Como a população tem envelhecido? Porque é uma pergunta interessante, né? Porque se a população tem envelhecido mais, como é que isso vai impactar daqui a 30, daqui a 20 anos, por exemplo, na Previdência Social? E aí compreender esses dados já nos permite, por exemplo, fazer planejamento, desenvolvimento de políticas que lidarão com esse fato no futuro, né? Pedro, e para além dessa área, né, como outras áreas também se aproveitam, né, digamos assim, da estatística e como que isso é trabalhado em salas de aula? Perfeito, outra excelente pergunta. A estatística hoje, e é com muita certeza que eu digo isso, ela está presente em todas as áreas. Muitos de nós só estamos aqui hoje, por exemplo, por conta da estatística. Vou citar um exemplo recente, a pandemia de Covid.
A gente só saiu dessa pandemia porque teve um desenvolvimento de uma vacina, teve um desenvolvimento de um medicamento e esse medicamento ele foi validado a partir de um modelo estatístico, né? Então a estatística, por exemplo, ela está dentro da saúde. O medicamento ele só pode chegar no mercado depois que tem uma validação estatística. Não só na saúde, a estatística também está presente, por exemplo, no esporte. Então, citamos ali, né, o Uberlândia no primeiro bloco. O time de vôlei da cidade, por exemplo, ela tem um estatístico que analisa o desempenho da equipe. Grandes equipes de futebol do país, por exemplo, vamos citar o Palmeiras, vamos citar o Cruzeiro, por exemplo, existem estatísticos responsáveis por fazer essa análise. A polícia utiliza da estatística para o desenvolvimento de políticas públicas. Por exemplo, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela coleta diariamente todos os crimes que ocorrem no Estado. Então, a partir desses dados, por exemplo, a gente consegue saber onde esses crimes estão sendo cometidos, em quais dias da semana esses crimes estão sendo cometidos, em que horários esses crimes estão sendo cometidos. E a partir desse levantamento de dados, a gente consegue, mais uma vez, desenvolver políticas para combater esse tipo de problema. Está presente na agricultura, por exemplo. Como é que eu sei que uma determinada variedade de milho vai se comportar melhor num solo de Uberlândia, que é diferente talvez de um solo do norte do país, que é diferente talvez de um solo do sul do país? Quem é que valida isso? É a estatística. Está presente, por exemplo, nas redes sociais. Você, por exemplo, que está em casa, já deve estar escutando alguma música no seu Spotify, e logo em seguida ele vai recomendar uma música que é muito parecida com aquela que você estava ouvindo. Você terminou de ver algum filme em alguma plataforma, ele vai falar, olha, talvez você vai gostar desse filme. E por que você vai gostar desse filme? Porque tem um modelo estatístico ali por trás que consegue compreender o seu perfil de usuário e vai conseguir te recomendar uma coisa parecida com isso. Então a estatística está presente na música, na saúde, no esporte, na agricultura, em todas as áreas da nossa vida. Perfeito, muito bem explicado. Agora eu queria te perguntar em relação ao controle de qualidade desses dados, né? Como que funciona essa parte e também como que funciona a famosa margem de erro? Perfeito. Eu acho que talvez para tentar ilustrar bem essa pergunta, eu vou dar um exemplo que está presente na nossa vida. Ano que vem a gente vai ter uma eleição para presidente. Então, o tempo todo, toda semana, a gente vai ter pesquisas de intenção de voto. E como é que funciona uma pesquisa de intenção de voto? Vamos supor que eu tenho um candidato A, um candidato B, eu quero saber qual que é a proporção de voto do candidato A do candidato B. Para saber isso, eu deveria perguntar a todos os eleitores do país. São mais de 100 milhões, eu não vou conseguir fazer isso em uma semana. Então, eu não vou conseguir investigar todos os eleitores, eu vou ter que pegar uma pequena amostra. Mas essa amostra, ela tem que conseguir representar bem esse universo de eleitores. Não basta eu sair aqui na UFO, por exemplo, e pegar uma amostra de 1000 pessoas, de pessoas que têm 18 anos. Pessoas que têm 18 anos talvez não representam o pensamento da população como um todo. Então, essa coleta da amostra, ela tem que ser muito bem feita, de tal maneira que ela consiga representar toda a heterogeneidade da população. Então, desenhar bem esse seu experimento de como essa amostra vai ser coletada te garante essa confiabilidade. E aí, o que seria essa margem de erro, né? Então, você deve ouvir, o candidato A ele tem 40% da intenção de voto com uma margem de erro de 2 pontos, né? O que significa essa margem de erro? Acontece que se eu pegar uma amostra agora de 1000 pessoas, se amanhã eu fizer esse mesmo experimento e pegar uma outra amostra com 1000 pessoas, essas 1000 pessoas certamente vão ser diferentes dessas outras 1000 que eu peguei ontem. Então, tem uma variabilidade. Então, talvez ontem o candidato A teria para essa primeira amostra 39%, talvez para essa outra 40%. Então, quando eu falo dessa margem de erro, é porque eu estou dando um intervalo de tal maneira que eu acredito que a proporção de votos desse candidato está dentro desse intervalo. Então, 40% com 2% de margem de erro é porque eu acredito que esse candidato tem uma proporção de votos que está entre 38% e 42%. Excelente, Pedro. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, especialmente falando ali do quesito inovação e também de confiança, né, nesses dados. O que você tem a dizer? Grande parte do desenvolvimento científico da estatística só foi possível com o desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico, ele tem sido muito rápido nos últimos anos, né? Então, isso facilitou o processo da análise de dados, porque, por exemplo, a gente consegue rodar coisas muito mais rápidas num computador, gerar esses resultados com uma rapidez enorme e processar esses conjuntos de dados
com maior facilidade. O caso do IBGE, por exemplo, às vezes se você vai analisar um aspecto específico, é um conjunto de dados que tem mais de 3 milhões de linhas, por exemplo. Como é que se faz isso, né? Se faz isso hoje de uma maneira rápida, eficaz e confiável por conta do desenvolvimento tecnológico. Perfeito, Pedro. Excelente explicação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Boa Seja noite. sempre muito bem-vindo. E o Informativo de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.